Fala, meu lindo, minha linda, beleza? Gente, sou o professor Evandro Gomes, sou professor de ensino médio, também sou professor de ensino superior, sou biólogo. Estou aqui para ajudá-los naquela dificuldade que você tem normalmente na hora de um vestibular, de um concurso, se trava naquela questão. Então vamos lá aqui, a partir dessa questão, trabalhar uma série de baterias de resolução aí de questões. Então, vem comigo aqui falar sobre hoje eritroblastose fetal. Vamos lá? Então, pessoal, eritroblastose fetal, na verdade também conhecido como doença hemolítica do recém-nascido, é muito comum você ter esse tipo de questão sendo abordada nos concursos públicos aí, seja aí nas particulares de medicina, Enem, FUVEST, seja o que for, vez ou outra aparece alguma coisa sobre esse tipo de assunto e conteúdo. E aí nós vamos conversar aqui dentro desse contexto, aí pegando essa questãozinha que vocês estão vendo aí na tela, e tentar desmistificar um pouquinho dessa história. Primeiro, o que é eritroblastose fetal, tá? Eritroblastose fetal, vocês estão vendo aqui no texto, tá? Então eu vou colocando aqui para a gente começar a analisar. Então veja o seguinte, a eritroblastose fetal, nós temos aqui uma deficiência nas hemácias, ou seja, na produção e também degradação das hemácias, beleza? Então o que é isso fisiologicamente falando? Então, são anticorpos da mãe que começarão a agredir os antígenos, né, do bebê, do feto. Então, esses antígenos durante a gestação, lembrando que é importante destacar que as aglutininas, os anticorpos da mãe, eles não passam durante a gestação. Entretanto, nós temos dois anticorpos que esses daí passam. Um é interessante que sim, que vai passar, porque corresponde à primeira, vamos dizer assim, o primeiro recebimento de resposta imunológica que a mãe vai dar para o seu filho, que é a imunoglobulina G. Ela vai ser repassada durante a gestação, sim, e é importante o bebê receber. E a outra é exatamente o anti-RH, na verdade, que é um anticorpo que a mãe produz quando ela é estimulada, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então são as duas únicas, vamos dizer, são os dois únicos anticorpos que serão repassados. Por quê? Por causa do seu peso molecular. Os demais anticorpos, as imunoglobulinas, por exemplo, nós temos a imunoglobulina B, a imunoglobulina E, então assim, imunoglobulina A, essas não passarão, dentre outras situações também de anticorpos, também não passam aí pela estrutura de placenta da mãe para o bebê. Mas esses dois, imunoglobulina G e anti-RH, estes vão passar, beleza? Então vamos à questão. Diz assim, Rodrigo, segundo filho de Maria, ao nascer, apresentou hemólise de hemácias, doença conhecida como eritroblastose fetal ou hemolítica do recém-nascido. Sabendo que Maria jamais se submeteu a nenhuma transfusão sanguínea e que João, tá? E aí presta seu primeiro filho, não apresentou a doença, assinala a alternativa que determina, respectivamente, os fenótipos de Maria, Rodrigo e de João, quanto ao fator RH. Então, vamos aqui na ilustração, vamos discutir o que é eritroblastose fetal. Então, veja bem, nós temos aqui o seguinte, a eritroblastose fetal ela só vai acontecer da seguinte condição. Gente, primeiro, o pai. Quando a gente analisa a questão do pai, então, esse pai aqui, ele, no caso aqui até a mãe, né, mas o pai dessa criança, só pode ser RH, neste caso, positivo. Mas, Evandro, por quê? Porque veja o seguinte, a mãe sendo obrigatoriamente, ela tem que ser RH negativo, temos aqui a primeira gestação de um bebê, uma criança RH positivo. Normalmente, o primeiro bebê aqui não vai sofrer problemas. Por quê? Porque a mãe vai produzir os anticorpos no pós-parto. O detalhe é o seguinte, o que pode ocorrer é, se a mãe, durante a gestação do primeiro filho, tiver um deslocamento de placenta, um descolamento de placenta, ou receber uma transfusão durante a gestação de RH positivo, no caso aqui, a mãe sendo negativo, então ela irá produzir um anticorpo. Mas vamos partir do princípio que esta mãe não recebe nenhum tipo de ação externa, de sangue positivo, nem ela teve nenhum contratempo durante a sua gestação. Então essa criança aqui, tá, da primeira gravidez, nasce. E após o nascimento, quando há, obviamente, um processo hemorrágico, porque eu tenho vasos sanguíneos que fazem a comunicação entre a mãe e o bebê via cordão umbilical e nós temos aí os vasos placentários. E, obviamente, o sangue vai passar mãe, feto, feto, mãe. Então, entendam
que durante a gestação não há passagem, eu falei logo há pouco, dos anticorpos, exceto aqueles dois que eu falei, a IgG e anti-RH. Mas vamos lá. A mãe, nesse caso, ela não tem um anti-RH. Porém, quando a criança nasce, e aí esse é o ponto, após o nascimento do bebê, esse sangramento, que é a hemorragia, trazendo nesse sangue aqui antígenos do bebê que já nasceu, dessa primeira criança, começaram a sensibilizar a mãe. Então a mãe, neste caso, vai produzir o anti-RH, ficando sensibilizada, e durante a gestação da segunda criança, o que, sendo esta criança RH positivo, o chamado anticorpo RH começará a promover um processo de aglutinação, levando a lesões na hemácia da criança, fazendo com que essa criança tenha uma icterícia aguda, podendo desenvolver problemas neurológicos, porque além da icterícia vai se formar ácidos e deficiência no transporte também de oxigênio, principalmente. E em casos mais graves, obviamente a gente chama assim casos agudos, a criança pode ir a óbito, beleza? Então, neste caso aqui, a condição para nós entendermos bem que a mãe tenha o problema para o seu filho, não que a mãe vai ter o problema, mas que isso acarretará em problemas para o seu bebê, o pai tem que ser RH positivo, a mãe ser RH negativo e o filho, como ele vai ser positivo, vai ser um quê? Um corpo diferente, ou seja, eu tenho um antígeno aqui, seria um corpo estranho, onde os anticorpos do anti-RH começam aí a atuar. Aí você lembra que eu falei logo no início da aula que durante a gestação os anticorpos não passam, com exceção desses dois, imunoglobulina G e o anti-RH. Daí o problema. O Evandro, por que se a mãe for positiva não tem problema? Porque ela não vai produzir o anticorpo. Porque se a criança for negativa, não tem problema. Como a criança não vai apresentar glutinogênio, não vai estimular a produção de anticorpos por parte da mãe. Então, a única condição é essa, mãe positiva e, neste caso aqui, a mãe negativa e o filho, neste caso, vai ser RH positivo. Então, os anticorpos da mãe irão atuar. Então, nós vamos agora responder a questão. Então, vamos lá. Então, a situação é o seguinte, pegando aqui, quais são os fenótipos de Maria? Maria não pode ser, neste caso, positiva. Então aqui Maria não pode ser positiva. Tem uma única possibilidade da Maria ser negativa. Então você tem a letra A, a letra C e a letra D. Beleza? Então mantém. Rodrigo, neste caso, é o marido de Maria. Então Rodrigo só pode ser positivo. Então você aqui, neste caso, descarta a letra A. Então você mantém a discussão na letra C e na letra D. E João, que é seu primeiro filho, na verdade, quanto em relação ao fator RH, João vai apresentar o que? Gente, tem que ser. Como o segundo filho de Maria apresentou a eritroblastose, João só pode ser, neste caso, o que? RH positivo. Então, a resposta aqui, gente, nós temos a letra D de Deus. Beleza, galera? Tranquilinho? Valeu? Até a próxima resolução de questão. Valeu, pessoal. Um abraço.